Sem mais delongas, vamos de volta aí à nossa questão número 5. Qualquer dúvida, @magnacis44 no Instagram, tá? Pode me chamar lá, sempre respondo meus alunos. Ou se você for fã do trabalho aí, rapidamente, tá bom? @magnacis44, pode me chamar lá. Professor, fiquei na dúvida nessa aqui que você falou, eu vou te responder lá com o maior prazer. Estou aqui para ajudar você na sua aprovação. Combinado? Então vamos lá na 5. Mais rapidamente aqui, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, considera as seguintes assertivas. As normas definidoras dos direitos e garantias têm aplicação imediata. Mais uma vez aqui, ó, eu quero chamar a atenção para aquele candidato que não lê os parágrafos. Tem que ler os parágrafos. Isso aqui, ó, está no artigo 5º. Ah, professor, eu não vi isso aqui no artigo 5º, então que você leu só os incisos. Isso aqui está no parágrafo 1º. A aplicação das normas, artigo 5º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A aplicação, a norma definidora de direitos e garantias tem aplicação imediata. O que a banca vai fazer que se ela quiser te confundir? Contida, mediata. Muito cuidado, é imediata. Essa está correta, está, onde ela está pautada? Artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 1º. Muito candidato não lê os parágrafos. Vamos lá. Agora vamos ver se a 2 está certa. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datus e na forma da lei os atos necessários à cidadania. Correto. Habeas corpus e habeas data são gratuitos, está no 77. Lembrando aí que se a gente estiver falando de mandado de segurança, não tá? Os outros atos necessários à cidadania também, habeas corpus e habeas data, são gratuitos, está no inciso 77 do artigo 5º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, será excepcionalmente objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Se ela é trabalhada pela família, duas coisas que tem que olhar. A propriedade rural, pequena, trabalhada pela família, ela não será de forma alguma, não tem excepcional. Se eles não colocarem que ela é trabalhada pela família, aí sim ela pode ser penhorada. Mas a pequena propriedade rural, assim definida em lei, se ela for trabalhada pela família, ela não pode ser objeto de penhora. Que entende que é dali que a família tira o seu sustento. Se é dali que a família tira o seu sustento, a família vai pegar um empréstimo, por exemplo, para comprar semente. Eles não podem penhorar essa propriedade, desde que trabalhada pela família. Essa está incorreta. Onde que está escrito? Anotei aqui, ó, no 26. Inciso 26 do artigo 5º. Não pode ser. Então, essa está correta, a 3 está incorreta. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Onde está escrito, mais uma vez, eu chamo sua atenção para os parágrafos aí, ó. Artigo 5º, parágrafo, vou até colocar o símbolo de parágrafo aqui, ó. Parágrafo 4º, lá no finalzinho do artigo 5º, tem copiado e colado isso aqui. Então, essa aqui também está correta, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º. Então, qual que tem aqui, ó? 1, 2 e 4. Qual que é 1, 2 e 4? 1, 2 e 4, gabarito, letra D, certíssimo aqui. Combinado? 5, gabarito, letra D. Por esses motivos aqui explanados. Combinado? Vamos agora na questão 6. Questão 6, lembrando que a gente vai corrigir 24, você tem mais 12 aí. Comentada, qualquer dúvida, pode chamar o professor, pode chamar a Vale aí, não fique na dúvida. Eu quero você aprovado aí, quero ser chamado para o churrasco no dia da sua posse. Falou, professor, você me cobrou o churrasco, hoje é o dia da minha posse, eu estou chamando o senhor aqui para comer uma carne. Estou convidado já, faço parte da sua aprovação, tem direito, né? Dentre os direitos assegurados na Constituição Federal que rege os processos judiciais está o direito à produção de qualquer prova, em qualquer tempo, o direito. Vamos ler isso aqui? Produção de qualquer prova a qualquer tempo. E procedimentos, ainda que obtidos de forma de meios ilícitos. Pode ter prova de meios ilícitos? Obviamente que não. Então essa está incorreta. Tem aluno muito bom, eu soltei essa questão aqui para alguns alunos fazer. Eu sempre dou uma testada na questão para saber como é que está o nível da questão. Tem um aluno que falou assim, mas produzir prova para a sua defesa, a defesa é ampla, mas você não pode produzir provas por meios ilícitos. O que é? Você vai torturar alguém para confessar um crime? Seria uma prova. Então não pode por meios ilícitos. Combinado? Vão a outra, a B. De deduzir, pedido e apresentar defesa por via oral, independente do tipo de procedimento aplicado ao caso. Nem toda defesa vai ter essa previsão de oralidade, somente algumas defesas. Isso aqui está um pouco mais além, porque envolve também um pouco de direito penal, só que é um tipo de questão que pode cair na sua prova, né? De acordo aí com o artigo
o inciso 35, você vai ler o inciso 35 da sua Constituição. Essa questão é uma questão um pouco mais pesada, eu trouxe ela justamente para criar esse debate aqui, beleza? A C, a juiz ou tribunal de exceção. Ninguém está no direito do tribunal juiz de exceção. Tribunal juiz de exceção não existe, não existe. A inavaciabilidade do controle jurisdicional de lesão ou ameaça a direito. Se, está escrito, eu anotei aqui, no 35, se houver lesão, ameaça de lesão ao direito, obviamente que o juiz não pode se afastar, ou seja, tudo que o juiz não pode agir de ofício, tem que ser provocado, mas tudo que chegar ao juiz, ele tem, já está corrigido aqui, ó, letra D, ele tem que, mesmo que ele não dê o parecer favorável, ele tem que decidir, mesmo que a decisão dele seja, isso não é o caso de processo, não é o caso de abrir um processo, ele tem que decidir. Ou seja, o juiz não pode se afastar quando ele é provocado. O juiz tem que ser provocado, mas quando ele é provocado, ele não pode afastar se tiver lesão ou ameaça a direito. É o gabarito letra D. Processo judicial. Está o direito de parte formular pedido e deduzir defesa independente de constituir advogado? A gente sabe que a constituição de advogado, na maioria dos processos, ela é obrigatória. Então, algumas coisas no juizado especial, alguma coisa no administrativo, você não precisa de constituir advogado. Se você marcar isso aqui como correto, o que você está dizendo? Que você não é obrigado a constituir advogado. E você tem que ter um advogado. Se você não conseguir um advogado, vai ser nomeado um advogado privativo, um advogado público para você. Pode ser um defensor público ou um advogado dativo. Combinado? Então, beleza. Aqui não pode ser porque é meio lícito. Aqui, ó, via oral. Nem todo processo vai ter oralidade. Aqui, ó, tribunal de exceção é uma exceção, não é uma regra. Não pode haver juiz do tribunal de exceção. Letra D está no 35. E por eliminação, juntando com o direito penal, você faz essa questão. É uma questão um pouco mais complexa, só que se você tiver um pouco de atenção, você faz ela. Essa questão aqui caiu numa prova de polícia, não de Minas Gerais, mas eu trouxe porque a prova está cada dia um pouco mais, apesar de ser letra de lei, ela está um pouco mais interpretativa. Nosso gabarito letra D está escrito no inciso 35. Se você tiver dificuldade nessa questão, é normal, é uma questão mais complexa, só que você dá mais uma lida no material, chama o professor aí, vão discutir, que você não vai errar mais esse tipo de questão. Beleza? Até coloquei uma observação nela aqui, que alguns alunos tiveram dificuldade. Mais uma vez, a questão que a letra ficou pequena. Ficou pequena, espero que você esteja com o seu material, mas tem que estar tudo aqui. Eu não gosto de ficar cortando quando ela tem, a questão tem a letra E, porque é a minha chance aqui de passar uma questão mais complexa para você. Quanto mais complexa a questão, mais chance você vai ter de acertar as próximas questões. Se eu trouxer só questões fáceis aqui, eu não estou fazendo o propósito que é essa aula, que é suscitar o debate, suscitar o seu cérebro aí a exercitar. Vamos no 7. Ao disciplinar o direito de propriedade, como um direito fundamental, a Constituição da República prevê que... Agora a gente está falando de propriedade, tá? Cai muito na prova também. A gente que é polícia militar, você que vai ser policial militar, você vai estar diretamente ligado com esse direito de propriedade, né? Você não vai em reintegração de posse, vai esse tipo de conflitos. Então você tem que saber isso aí, é uma questão recorrente na prova da polícia. Preso, propriedades, direitos do artigo 5º são diretamente ligados à sua profissão. E a prova justamente ele tenta voltar aí um pouco para a realidade. Então vamos ler a saber se ela está correta ou incorreta. Está pedindo a correta, né? A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social precede-se de regra mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei complementar. O que está escrito errado aqui? Até que está certo. O aluno, eu sempre falo isso na minha aula, ele erra aqui, ó, porque às vezes ele coloca aqui que a indenização ela é posterior. A indenização, no caso da desapropriação, diferente do uso do bem público, ela é prévia. E ela tem que ser em dinheiro. Então até aqui está certo. O candidato vê isso aqui e fala, não, peraí, o professor falou que se for prévio em dinheiro, está certo. Só que é ressalvados os casos previstos na própria Constituição. Só a própria Constituição pode prever outros casos. Não pode ser previsto em lei complementar. Então, por isso que essa letra A está incorreta. Não é a correta. Ela está errada. Até que ela veio bem, na hora que chegou aqui, é previstos na Constituição. Onde está escrito isso aqui? Marquei aqui, ó, no inciso 24 do artigo 5º. Vamos ver a B? No caso de iminente perigo público, eu te falei da outra questão, o 25, né? O inciso 25. Vou até colocar aqui de uma vez, ó. Esse aqui é o 25. No caso, iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Iminente perigo público, tá vendo? Desapropriação tem tempo. Aqui não, está acontecendo perigo.
assegurado ao proprietário indenização posterior ou ulterior, que é a mesma coisa, tá? É letra de lei, só que se tiver sinônimo não tem problema. Se houver dano, copiado e colado, nosso gabarito, letra B. Esse é o nosso gabarito, iminente perigo público, a autoridade vai usar aquele bem, se houver dano, posteriormente ele vai ser indenizado. Copiado e colado, vamos ver porque caceta está errado. Já falou da pequena propriedade rural. Ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, nunca será objeto de penhora. Eu falei isso, né? Para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu financiamento. Por que isso aqui está errado, então? Porque colocou essa palavra nunca, mas tem uma ressalva que ela tem que ser trabalhada pela família. Ou seja, se o cara comprou um lote e deixou lá, ele não está sendo trabalhado pela família. Esse pode ser objeto de penhora. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Está no 24. Inciso 24. Tem que ser trabalhada pela família. Aqui está falando que nunca. Então colocou no rol geral. E a gente sabe que se ela não for trabalhada pela família, essa pequena propriedade rural pode ser objeto de penhora. B. A lei assegurará aos autores, inventos industriais, privilégio vitalício. Aqui, ó, já falei disso. Para a sua utilização, assim de proteção temporária para as situações industriais. Aqui vê bem, tá vendo? Ó? Colocou o país. Essa aqui é o contrário da outra. A outra colocou temporário e colocou o direito econômico das empresas. O desenvolvimento econômico das empresas. Essa aqui já fez o contrário. Colocou vitalício aqui. Aqui está errado e aqui está correto. Então, esse direito que os autores têm sobre os inventos, ele é temporário, ele tem tempo para acabar. Por que a Constituição não colocou? Porque depende do tipo de coisa que ele inventou. E é o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui está certo, essa palavra vitalício está errada, por isso essa letra D está incorreta. E onde está escrito aqui, ó, 29, mais uma vez eu trago o inciso 29. Você vai começar a perceber os incisos que você está errando, mas não deixe de anotá-los aí e coloque essas observações. Não é só marcar com marca-texto, não. Anote isso mesmo, faz uma cola para você mesmo. Na hora da prova você não vai usar essa cola, mas essa cola te ajuda, né, igual na escola. Você fazer a cola tantas vezes, no dia da prova você não precisa da cola, porque você está acostumado a copiar, você faz tipo uma copia, de como se estivesse fazendo uma cola e vai memorizando aquilo ali. O direito de herança é garantido, sendo a sucessão de bens estrangeiros situados no país sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros. Onde que está escrito isso aqui? No 31. Só por que isso aqui está errado? Porque desde que a lei do país, o de cujo, não seja mais favorável. Então, ó, o que está errado aqui? Ó? Sempre. Essa palavra sempre. Essa lei brasileira só vai ser utilizada, nesse caso de tipo de bens, se a lei do país de origem, do de cujo, ou seja, do cara que morreu, é um americano, é um francês, não for mais favorável. Se a lei do país dele for mais favorável, vai usar a lei de lá. Se a lei do Brasil for mais favorável, a lei daqui. E aqui a questão está incorreta porque ela fala que é sempre. Combinado? Nosso gabarito dá 7, letra B. Vamos ver o gabarito dá 8. Quando a questão, tá vendo? Quando a questão é um pouco menor, eu coloco uma letra maior. Isso te ajuda, só que é importante você estar com o material em mãos. Porque com o material em mãos, os senhores têm mais chance de fazer os apontamentos necessários. Não pode deixar tudo para sua cabeça, tem que ajudar o seu cérebro aí, tem que anotar. Não só marcar texto, tem que anotar, tem que fazer os apontamentos, marcar os incisos, ler os incisos. Vamos ver na 8. A respeito dos direitos fundamentais. Por que eu estou tentando seguir uma lógica aqui dentro do artigo 5º ainda, tá? Assinale a alternativa correta. A inviolabilidade do domicílio não se estende a escritórios de acesso restrito. Professor, mas isso aqui não está escrito na Constituição desse jeito, mas meu amigo, mesmo assim, isso já é um martelo batido. O que a banca não gosta? A banca não gosta de entrar naqueles assuntos que tem polêmica. Mas aqui não tem polêmica não, ó. Você é policial, você vai ser policial militar. Você tem que saber que escritórios com acesso restrito são considerados domicílio também, cabine de caminhão também. Né? Você vai ver isso aí, e quando você vê com direito penal, você tem que saber disso. Obviamente, se tiver um bar, né? Então o bar aqui, do balcão para dentro do bar, é considerado acesso restrito. No escritório, tem aquela parte do escritório que todo mundo vai, aquela parte ali não é invasor de domicílio, não. Agora, aquela parte para frente onde só o dono entra, aquilo ali é considerado domicílio. Para você entrar dali para frente onde só o dono entra, aí você tem que ter mandado judicial. Então, muito cuidado. Escritório com acesso restrito é considerado domicílio, não pode entrar. Você pode dar uma batida no bar? Pode. Você vai entrar lá, vai mandar todo mundo colocar uma na parede. Pode colocar. Mas aquele lugar que é acesso restrito, se o dono falar que você não vai entrar, você não vai entrar, porque tem um acesso restrito. Entra dentro da inviolabilidade de domicílio. Por isso que essa questão está incorreta. Né? Se você quiser saber mais sobre inviolabilidade de domicílio, você vai no inciso 11 do artigo 5º. Em cumprimento ao judicial, o acesso ao domicílio, mesmo sem consentimento do morador, pode ocorrer à noite. Ordem judicial pode ocorrer à noite? Não.
Pode entrar na casa da pessoa com judicial? Pode, somente durante o dia. Em caso de desastre, prestar socorro, flagrante de delito pode ser qualquer hora, mas na ordem judicial não pode ser durante a noite. Vamos ver o C. A pena, onde está escrito isso aqui? No 11, que é o X1 aí, né? Inciso 11 do artigo 5º. Tudo que eu não falar é artigo 5º. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e o sexo do apenado. Você viu que aqui não colocou a escolaridade? No outro, lá na outra questão, tinha escolaridade? Então, nosso gabarito, ó, letra C. 8, gabarito letra C, porque não colocou escolaridade. Escolaridade é o caso da série especial, esquece. O que a Constituição traz aqui, natureza do delito, idade e sexo do apenado. O que na prática acontece? Só o sexo, homens e mulheres não ficam presos juntos. Mas idade, aqui tirando os menores, obviamente, que vão ficar custodiados em outros locais, a natureza do delito e a idade é o que a Constituição buscou. A gente sabe que na prática é muito difícil, mas é o que está escrito na Constituição e é o que você tem que saber para sua prova. O que a D está incorreta? Associação criada para finalidades lícitas, caso desvirtuada, pode ter suas atividades suspensas por decisão de autoridade policial. Mais uma vez aqui, meu amigo, não é autoridade policial, é autoridade judicial. Se mudar a palavra para judicial aqui, pode ser. Uma associação que tenha suas atividades desvirtuadas pode ter suas atividades suspensas. Suspensas por decisão judicial. Lembrando que para ter suas atividades paralisadas para sempre, dissolvidas, para dissolver, tem que ter o trânsito julgado. Onde que está escrito isso aqui? Ó, 8D, no 19. Dá mais uma lida no 19, inciso 19 do parágrafo 5º, que você vai ficar fera nisso aqui. Ó. Isso aqui tem caído muito em prova, que é a da associação, para confundir o aluno aí. Para suspensão da associação, decisão judicial, pode ser de primeira instância. Para dissolução, ou seja, uma coisa mais complexa, não vai existir mais associação, tem que ter o trânsito julgado, né? Tem que ter exaurido todos os recursos, todas as esferas do processo. Dá uma lida no 19 se você não está sabendo disso ainda. Questões é hora de revisar. O certo é você estudar primeiro para depois vir fazer as questões. A prática do racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. A gente já falou do 42, 43, 44, inciso 42, 43, 44, tem que estar na ponta da sua língua. Por que está errado? Porque apesar do racismo ser inafiançável, ele não é insuscetível de graça e anistia. Insuscetível de graça e anistia seria o perdão. Ele é inafiançável e imprescritível. Então, racismo, assim como a ação de grupos armados, racismo e a ação de grupos armados, ele é inafiançável e imprescritível. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes equiparados hediondos são inafiançáveis e também insuscetíveis de graça e anistia. Aqui ele fez uma salada de fruta e te confundiu. 8, gabarito, letra C. Tenha na sua cabeça, eu tenho um quadro, nas nossas aulas eu tenho um quadro falando dessa diferença de insuscetível de graça e anistia. Não caia mais nessa pegadinha de banca, tá? Aluno da Vale Concurso não pode errar isso. Não pode errar. Se você não tem esse quadro, se você não viu essa aula, me chama no Instagram, fala, professor, me dá o quadro aí, passa o quadro para mim de comparação, para eu não errar isso mais sobre racismo, ação de grupos armados, o que é imprescritível, o que é inafiançável. Não erre isso mais. Isso não é difícil. Isso aí pode ser o divisor de águas da sua prova, pode fazer grande diferença na sua vida. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, questão número 9. Mais uma vez a questão ficou pequena porque é uma questão grande. Acerca das disposições da Constituição Federal de 88 sobre a administração pública e os servidores públicos. Agora a gente já saiu do artigo 5º, a gente está aqui, ó, no artigo 37, tá? Para você se situar na sua Constituição. Espero que você esteja com ela na mão atualizada. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, querido candidato. Ó, incorreta, a Polícia Militar adora colocar isso aqui. Ô, professor, mas é óbvio, eu estou vendo que está pedindo incorreta, é impossível, eu não sou tão burro que eu vou marcar correto. Meu amigo, olha para mim aqui, na hora da prova você está cansado. E quando você está cansado, você não vê essa palavra aqui, ó. A nota que eu estou te falando, é muito tempo da aula, eu sei o que eu estou falando. Alunos mandam, professor, eu fiquei cego, eu não vi essa palavra incorreta aqui, ó. Primeiro que eu vi que estava correta, eu marquei. Então, quando está pedindo incorreta, tem 5 proposições aqui, ó. Tem 4 corretas, a chance de você cair nessa pegadinha é muito grande. Porque a banca não quer selecionar quem sabe, quer selecionar quem está mais atento. Você não perde atenção por isso aqui, não. Toda vez que você vê incorreto, você pode riscar no seu caderno de prova, não tem problema. Toda vez que você vê no seu incorreto, você vai lá e marca. Aluno meu que faz isso não erra. Sabe por quê? Vou falar o que acontece, espera aí. Acontece o seguinte, você lê a prova toda, na hora que chega aqui, você fala, César, que eu não sei, eu vou deixar para depois. Só quando você deixa para depois, está faltando 5 minutos para você entregar a prova. Sabe o que você faz? Você nem lê isso aqui mais. Você lê isso aqui e fala, correto aqui.
mas está pedindo incorreta. Marque isso aqui, ó, na sua prova. Quando pedir incorreto, você faz isso aqui, fala que era incorreto. Se você passar por ela e voltar nela, você sabe que está pedindo incorreto. Muito cuidado com isso. Quando pedir incorreto, muito cuidado, que são 5 aqui, 4 estão corretos. Então, vamos lá. Essa está correta ou incorreta? Então, vamos lá. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Eu falei assim, tem previsão de vaga para estrangeiro? Também tem, na forma da lei. Então, essa está correta. Onde está escrito isso? No 37. Eu te falei que agora vai vir do 37, né? Que trata dos funcionários públicos. 37, o inciso 1 aqui está copiado e colado isso. Eu marquei aqui os incisos porque a gente não é obrigado a decorar os incisos, né? Tem que se situar. A gente está falando de funcionalismo público agora, está dentro do artigo 37 da Constituição, que também é um tema recorrente da hora da prova. A B. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos. Esse ou aqui, ó, tem que estar aqui, tá? Se tiver provas e títulos, tá errado. É provas ou provas e títulos. Porque pode ter um concurso público, esse só de provas, ou seja, prova objetiva, prova de redação, prova de educação física. O título aqui seria o que se a pessoa tem um mestrado, um doutorado, se ela tem um artigo publicado. Então, o concurso público pode ser de duas formas. Pode ser somente de provas ou pode ser de provas e títulos. Se a sua prova, no lugar desse ou, colocar um i, está incorreta. Mas essa está corretíssima. Porque está copiado e colado do 37.2. Artigo 37, inciso 2. Copiado e colado do jeito que está aqui. C. É garantido ao servidor público civil direito da livre associação sindical. Ó, C. Sindical. 37 está no 6. 37.6, copiado e colado. Lembrando que é só o servidor público civil, tá? O servidor público militar não tem direito nem a greve, nem a associação sindical. A D, está correta ou incorreta? Vamos ver a D? A D grandaça, ó. A Constituição estipula um teto para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de administração direta, autárquica e fundacional, mas não para membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos. Está falando aqui, ó, que só esses primeiros vai ter um teto. Os segundos aqui, os agentes, não vai ter teto. Coloque na sua cabeça. Se está pagando, é o Estado, tem um teto para receber. Ah, mas tem um juiz que recebe 100 mil. São verbas indenizatórias. O salário, o subsídio, ele tem um teto para todo o funcionalismo público e para todos esses entes aqui. Aqui está falando que para alguns não tem. Lembrando que se for empresa pública, sociedade de economia mista, aí a pessoa pode receber acima do teto. Porque aí o Banco do Brasil, por exemplo, que é a sociedade de economia mista, ele não visa o lucro. Ele não visa, ele não é subsidiado pelo poder público, ele visa lucro. Se ele visa lucro, ele pode ter alguém lá no Banco do Brasil que ganha mais, um diretor. Agora, se está dentro desse aqui, agente público, recebe pelo Estado, quem paga são os nossos impostos, tem que ter um teto. E aqui está falando que não tem teto para alguns. E tem teto. Onde está escrito isso aqui? Ó? 37.2. Artigo 37, dá mais uma lida, tem que estar na sua cabeça aí. E a letra E no 37.8. O 8 aí é o XV3. Combinado? A lei preservará o percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios da sua admissão. Ah, professor, mas hoje fala portador de necessidade especial. Mas a lei traz deficiência, a Constituição traz deficiência. Ah, geralmente as questões traz desse jeito. Mas se vier trazendo portadores de necessidades especiais, também não está incorreto. 9, então, combinado? D, porque a D fala que alguns não têm teto. E todos que se recebem pelo poder público, todos estão sujeitos ao teto. Passou desse teto, tem que devolver. Aí é o teto. Aí vai depender de cada órgão aí, né? Alguns são subordinados ao teto do STF, outros ao salário do governador. Então vai depender. A nossa questão não trata disso. Questão número 10. Questão 10. Em relação aos sindicatos, observa-se a legislação nacional a respeito da matéria. É correto afirmar que... Está pedindo a correta, ó. Correta. É possível a criação de mais de um sindicato na mesma base, de um sindicato da mesma categoria, na mesma base territorial? Não é. Se você colocar a palavra não aqui, está correta. Não pode ter o mesmo sindicato da mesma categoria, porque haveria conflito de interesse. O sindicato não é chamado para as negociações coletivas. Imagina um sindicato na mesma base territorial, tratando o mesmo interesse, os sindicatos vão brigar entre si. Está no artigo 8º, que também é recorrente na sua prova aí.
Artigo 8º, inciso 2. Não pode ter o mesmo sindicato na mesma base territorial, mesmo da mesma categoria. Não pode. A letra B. A medida correta, os sindicatos não devem participar das negociações coletivas de trabalho da categoria que representa. É o contrário, né? Eles devem participar. Então aqui, ó, está incorreto, porque eles devem participar. Onde está escrito? Ó, 8º, inciso 6. Os sindicatos devem participar. Não há vedação para a sindicalização dos militares. Há vedação, tá? Militar não pode ser sindicalizado. Onde está escrito? Foi lá no 142 que trata dos militares, né? 142, inciso 4. Militar não pode ser sindicalizado. O que ele fez aqui? Ele colocou o contrário, a gente já falou desse. É vedado ao servidor público a associação sindical. O servidor público pode ser sim sindicado. Onde está escrito aqui? No 37.6. A gente já falou disso na questão passada. 37.6, artigo 37, inciso 6, fala que o servidor público civil pode ser sindicalizado, o militar não pode. Está no 142.4. Então, só sobrou nossa letra E. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, é livre associação profissional ou sindical, observados os termos da Constituição. Artigo 8º. Artigo 8º, copiado e colado. Nosso gabarito da 10 é letra E. Letra E, gabarito da 10. A gente fez 10 questões em 2 aulas. Né? Se você acha que está muito corrido, dá uma diminuída na aceleração. Se você acha que está muito devagar, dá uma aumentada. Mas eu sou o tipo de professor que eu corrijo, mesmo que a resposta seja letra A, eu gosto de pontuar uma por uma, que é a sua chance aí. Aqui você tem 5 chances de aprender 5 incisos para você não errar mais. Combinado? Vou parar essa aula aqui, né? Que a gente está fazendo aula de 30 minutos. Já vai pular para 11. Já vou em seguida tomar água aqui. Espero que você dê uma esticada nas suas pernas. A gente já volta aqui na aula aqui, já falando da 11, para a gente dar sequência aí, no mínimo mais 2 aulas, a gente mata essas 24 questões. Tem algumas questões ali que quando não trata do artigo 5º, são as questões mais rápidas. Combinado? Um abraço, professor Magno Assis. Venha de volta comigo com a 11. Não perde foco não, que está chegando. Está chegando o dia da sua posse e eu conto com você. Um abraço, fiquem com Deus.